vamos agora, sem mais delongas, passar a palavra ao nosso querido historiador, escritor e cartunista Darlan Zurk, que veio diretamente de São Paulo para essa Flipaiará. Bem-vindo, e estamos aguardando você falar do seu processo criativo e se apresentar e falar dos seus livros. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Décio Torres. Cumprimentar também Antônio Mário, Antônio Paiá, Tom Torres. O pessoal que foi citado, alguns eu não lembro o nome, mas quero citar aqui Zé Cardoso, que está aqui no evento. Fábio aí já foi citado, Luiz Joacir não foi citado ainda, e os demais, bom dia. Bom, prazer estar aqui de novo na terceira Flipaiará. Geraldo fez aniversário ontem, e no meio da festa. Aniversário também foi de Rubio Rocha, que é escritor e é do Paiá. Embora eu tenha vindo de São Paulo, como o Décio citou, sou da Melancia, povoado aqui próximo, 9 quilômetros. Bom, o tema que eu ia mencionar, Tom Torres já adiantou, que é sobre a questão da mentira. De fato, os escritores, eles tendem a mentir mesmo. Mentem, inventam, criticam de modo velado, elogiam de modo velado. Até lembrei, quando estava fazendo um pequeno roteiro sobre a minha fala, o poema Autopsicografia de Fernando Pessoa. É muito conhecido. A primeira estrofe diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E o poeta, qualquer escritor, o diretor de teatro, o diretor de cinema, todos inventam, todos floreiam, enfim. A ideia da mentira não é bem o sentido pejorativo, embora também o seja, mas ele inventa, ele cria, sob o pretexto de estar transformando aquilo que ninguém conhecia ou que conhecia de outra maneira em outro mundo. Então, essa transformação, essa criação, podemos dizer que é uma mentira, podemos dizer que é romanceou essa história. Então a ideia é que, de fato, ele inventa, ele cria a partir de outros textos, cria do nada, é uma mentira, ele tem invencionice, enfim. É diferente, por exemplo, dos profissionais da área de engenharia. Alguém da área de engenharia inventa, mas ele tem o devido... ele tem a obrigação de cumprir pré-requisitos bem específicos da construção de um prédio, que senão o prédio desaba. Ao passo que o escritor não tem essa preocupação de preservação de vida, um edifício não vai desabar por causa disso, um avião não vai cair em razão de um cálculo que um literato, um romancista, um poeta fez a respeito de determinado texto, ou num texto, seja ele qual for, romance, conto, qualquer tipo de criação que ele fizer. Então esse comprometimento com a verdade não tem com o escritor. O escritor não precisa se preocupar com a verdade. Claro que se ele se pretende fazer um trabalho histórico, que é uma parte da minha formação, esse apego à verdade ele é mais específico, ele é mais reforçado, ou pelo menos tem que dar a versão mais próxima do que se considera verdade. Aí eu mesmo fico entre dois mundos, entre o mundo ficcional, o mundo da criação, e o mundo que é preso à realidade, o mundo que precisa ser revelado, ou pelo menos mais próximo do que aconteceu. E nessa das criações, por exemplo, um escritor como Franz Kafka, que no livro A Metamorfose, ele acordou, pelo menos o personagem acordou como inseto, é fácil deduzir que ali tem uma criação bem estapafúrdia, mas no desenrolar da história, o leitor vê verossimilhança, vê uma verdade ali, e ele aceita aquela história como se fosse uma realidade diferente. Então o escritor ele cria essa realidade diferente, ele inventa, ele floreia, ele aumenta, mas há, semelhante ao que eu citei sobre o engenheiro civil, que tem preso um pouco com totalmente com a realidade, embora ele crie um prédio, ele faça uma fachada diferente, mas ele tem cálculos específicos para fazer, ele tem que cumprir uns pré-requisitos mínimos para que aquele prédio fique em pé.
Já o escritor ele tem alguns requisitos, mas são bem pequenos, são bem específicos, e ele precisa seguir todo aquele processo para que a história... primeiro que a história não tem esse comprometimento com a vida de quem vai ler. Não infringe vida nenhuma, não põe vida nenhuma em risco. Mas é preciso, claro, que qualquer história tenha um encadeamento, início, meio e fim, e que cumpra esses pré-requisitos para que pelo menos o leitor goste da história, mergulhe nessa história, aceite aquela história que está sendo contada. Então todo esse processo que eu mencionei, obviamente que os escritores estão presentes aqui, eu também sigo, de um modo diferente ou não, em alguns pontos. Ao contrário de Antônio Mário, eu sou um pouco sistemático na criação dos textos. Às vezes eu penso num tema, anoto, depois fico imaginando como é que seria o encadeamento dessa história. Eu lembro quando eu trabalhei em jornal, em Feira de Santana, e precisava escrever uma coluna toda semana, aí que tem que tirar leite de pedra. É preciso pensar em vários temas, qual tema vai ser abordado, que abordagem diferente vai ser feita para esse texto, para esse tema, o que diferente pode ser dado para o leitor. Então é preciso ter, em certos momentos, um comportamento mais militar, de cumprir aquelas funções, cumprir aquelas regras, tem prazo. O jornal vai rodar daqui a uns dias, é preciso que mande o texto com antecedência, revisado. Décio tem essa experiência muito bem no Jornal à Tarde, de enviar textos para lá, sabe? Então são requisitos que é preciso que o autor cumpra na criação do texto, mas claro, cada um tem o seu estilo. Uns são mais sistemáticos do que outros. Antônio Mário falou que cumpre o que a alma exige, pede. Eu também, obviamente, sinto isso, mas eu preciso também criar a partir de algumas necessidades que até há minutos atrás não existiam. Então são comportamentos que cada um tem, cada um segue na criação dos seus próprios textos. Sejam poemas. Os poemas exigem uma veia mais inspiracional. Mas se o autor esperar só pela inspiração, se a inspiração for ditar o trabalho dele, ele acaba construindo muito pouco. E nesse mote ainda da mentira, por exemplo, o cinema faz isso muito bem. Em palestras ontem, Décio citou sobre essa questão do cinema. Teve uma apresentação do psicólogo que falou dessa questão da pulsão do autor, a pulsão do ser humano, e transformar isso em criação, é também uma possibilidade. Tivemos também uma pequena apresentação de uma poeta em forma de teatro, que é outra manifestação literária, uma manifestação cultural. Então cada um cria do seu modo, sobre a inspiração o tempo todo, se não tiver prazo para cumprir. Quem tem prazo para cumprir precisa inventar técnicas de retirar temas do noticiário, por exemplo, do noticiário local, nacional, mundial. Precisa, a partir disso, inventar histórias, e como o Tom falou, não tem como escapar, muitas histórias são inventadas, são colhidas, e nesse processo cada um segue o seu caminho. Uns têm autor de um livro só, tem autor de dezenas de livros. Conheço autores de poemas e textos engavetados que nunca vão conhecer a luz do dia, vão se perder. Já conheço autor que estava nessa situação, já faleceu, imagino que os textos nunca viram a público. Então tem autores de todos os tipos, o processo varia muito, e seria bom conciliar a inspiração, o desejo de inspiração o tempo todo, que é finito, a inspiração é finita, com os compromissos de mandar textos com frequência para jornal, coletâneas para livro, e aí cada um tem o seu estilo. Eu gosto muito de inspirar em cinema, em gibi também, o desenho. Desenho já é mais complicado porque é preciso ter uma pegada um pouco diferente para não parecer o mais do mesmo nos desenhos. Embora literatura tenha esse compromisso também, mas existe a paráfrase, existem as pequenas homenagens que pode fazer no texto, intertexto. Eu estava conversando mais cedo com o Marcelo Torres, ele gosta muito de trabalhar com intertexto. Eu também gosto, mas não uso com tanta frequência. E aí cada um tem um caminho diferente, segue um procedimento. E
voltando ainda agora o caso de Fernando Pessoa, essa ideia do fingimento é preciso que exista em qualquer criação, não só na poesia, que no caso o forte de Pessoa é a poesia, mas o fingimento ele pode naturalmente aparecer em textos de ficção científica. Muitos termos, a maioria dos filmes de ficção científica tem histórias paralelas de fingimento, ou sobre amor, ou sobre problemas interpessoais, familiares. Então, o mote de qualquer criação literária é o fingimento, a mentira, no sentido que fira menos para quem está ouvindo, a mentira no sentido criacional, a fonte, que muitas vezes é inesgotável em qualquer criação literária, é preciso usar técnicas desse tipo. E todo autor cria a partir desse mote, não tem como escapar disso. Obrigado, bom dia. Bom, muito obrigado, Darlan.